Em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos sozinhos, abandonados, invisíveis. E justo quando mais precisamos de apoio, o mundo parece girar sem notar nossa ausência. Mas é nesse silêncio incômodo que algo profundo pode nascer. Porque quando não há ninguém ao seu lado, você finalmente tem a chance de se encontrar. Aprende a se levantar com suas próprias forças, a vencer sem plateia. Você não está quebrado, está em construção. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não vinha de controlar o mundo, mas de dominar a si mesmo. Quem aprende a estar só, a se bastar, está pronto para qualquer relação. Não se trata de rejeitar o amor, mas de não depender dele para ter paz. O equilíbrio real nasce de dentro. Chega de viver esperando que alguém te salve. Nem amigos, nem sorte vão te entregar o que só você pode construir. Quando você para de buscar fora o que precisa encontrar dentro, tudo muda. Então aproveite este momento e escreva nos comentários: hoje começo a me escolher. Esse é o primeiro passo, porque não é sobre se isolar, é sobre liderar a própria vida. Quem aprende a viver sem ninguém se torna impossível de parar. Vive inteiro, vive livre. Vamos começar. Lição 1. A solidão é o reencontro com você mesmo. Você já se sentiu como se o mundo estivesse passando por você, sem que ninguém realmente percebesse sua presença? Já experimentou aquela sensação de solidão, onde mesmo cercado de pessoas parece que falta algo? Em um momento ou outro, todos nós já nos sentimos assim, como se estivéssemos distantes, invisíveis, e o silêncio ao redor se torna mais pesado que a própria ausência dos outros. Mas, e se eu te dissesse que a solidão, em vez de ser um fardo, pode ser o início de um reencontro profundo com você mesmo? A sociedade constantemente nos diz que a solidão é algo negativo. Ela é associada ao abandono, à tristeza e à falta de algo vital. No entanto, os estoicos nos ensinam algo diferente. Epicteto, um dos grandes filósofos desta escola de pensamento, acreditava que a verdadeira liberdade e paz interior não vem da busca incessante por aprovação ou companhia. Ele nos lembra que a verdadeira força está em aprender a ser inteiros por nós mesmos. A solidão, portanto, não é a ausência de algo, mas uma oportunidade de transformação, de reconexão com aquilo que somos no fundo, sem as distrações do mundo exterior. Ao longo da vida, estamos constantemente rodeados por outras pessoas, expectativas sociais e obrigações. Quando estamos acompanhados, a pressão para atender às expectativas dos outros e viver de acordo com normas externas pode ser esmagadora. Contudo, quando estamos sozinhos, o que ocorre? O que acontece quando não há ninguém ao seu lado, quando o silêncio é a única companhia? Esse é o momento em que você é forçado a se enfrentar de maneira mais direta. A solidão, então, deixa de ser um vazio e se transforma em um espaço onde você pode realmente se ouvir, refletir e entender suas próprias necessidades e desejos. Epicteto e outros pensadores estoicos acreditavam que é no silêncio que encontramos o que realmente importa. Eles não viam a solidão como algo negativo, mas como um campo de cultivo para a mente. Quando você está sozinho, sem as influências externas, é possível perceber os próprios pensamentos, sem as distorções impostas pelos outros. Esse tempo consigo mesmo não é uma perda, mas um ganho. Ao aprender a estar bem sozinho, você se torna mais forte, mais centrado e mais autêntico. É curioso como muitos temem esse vazio, quando ele na verdade está repleto de oportunidades. Quando você está só, você tem a chance de explorar quem realmente é, sem depender de validação externa. Isso não significa se isolar do mundo, mas aprender a ser a melhor versão de si mesmo, sem precisar de nada nem ninguém para confirmar seu valor. E é a partir desse lugar de autossuficiência que você se torna capaz de criar relações mais genuínas, mais fortes e mais equilibradas. Afinal, quem aprende a se bastar é capaz de se conectar com os outros de maneira mais verdadeira, sem carência, sem dependência emocional. Ao invés de ver a solidão como algo que precisa ser preenchido com distrações, comece a vê-la como um presente. A solidão é um convite para que você se conheça mais profundamente, para que aprenda a ouvir sua própria voz e a confiar em si mesmo. Quando você aprende a estar confortável consigo mesmo, o mundo ao seu redor começa a se alinhar de maneira mais harmônica. A verdadeira liberdade e paz vem de dentro, e a solidão é um dos caminhos para se alcançar esse estado.
Não se apresse em preencher os espaços vazios. Às vezes, o silêncio é exatamente o que você precisa para se encontrar. Como dizia Epicteto, o que depende de você é sua atitude, sua maneira de reagir às circunstâncias. Então, da próxima vez que se encontrar sozinho, aproveite esse momento como uma oportunidade de crescimento. O vazio não é algo a ser temido, é o começo de uma nova jornada. E você, meu amigo, tem o poder de transformar qualquer solidão em uma chance para florescer. Lição 2. Encontre paz ao parar de viver para os outros. Você já parou para pensar em quanto da sua vida é dirigida pela opinião dos outros? Quantas vezes você fez algo não porque realmente quisesse, mas porque sentiu que os outros esperavam isso de você? Em um mundo onde as redes sociais mostram apenas os melhores momentos, onde as expectativas parecem crescer a cada esquina, como podemos encontrar paz quando passamos nossa vida tentando atender às demandas de todos à nossa volta? Vivemos em um ciclo constante de comparação e validação. A pressão de querer ser aceito, de estar à altura das expectativas dos outros, pode nos deixar em um estado de constante tensão. Se fizermos algo que agrada os outros, nos sentimos validados. Se não, a sensação de fracasso começa a surgir. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma lição poderosa e libertadora. A verdadeira paz só é possível quando paramos de viver pelos olhos dos outros e começamos a viver pelos nossos próprios valores. Epicteto, um mestre nisso, ensina que a paz de espírito não vem de controlar o que os outros pensam ou dizem sobre nós, mas de aceitarmos que não podemos controlar as opiniões externas. O que está ao nosso alcance é a maneira como reagimos a essas opiniões. E a reação que os estoicos sugerem não é a de lutar contra as expectativas alheias, mas de simplesmente deixá-las ir. A verdadeira liberdade nasce quando percebemos que somos inteiros por nós mesmos, sem precisar da aprovação constante de ninguém. Você já experimentou a sensação de estar constantemente olhando para os outros, buscando sua aprovação, esperando que eles digam que você fez certo, que você está no caminho certo? É exaustivo, não é? O problema é que, enquanto estamos focados no que os outros pensam de nós, estamos nos distanciando do que realmente queremos, do que realmente acreditamos ser certo. As expectativas externas nos cegam para a nossa verdade interior. É aqui que a filosofia estoica entra como um guia vital. Os estoicos nos ensinam que devemos agir de acordo com nossos princípios e valores, e não em função do que os outros esperam ou desejam. Quando vivemos de acordo com o que é verdadeiro para nós, independentemente das opiniões externas, encontramos a verdadeira paz. O mundo ao nosso redor pode estar cheio de pressões e expectativas, mas, se aprendermos a confiar em nós mesmos e a seguir o nosso próprio caminho, a paz será uma consequência natural dessa escolha. E isso não significa ignorar os outros ou se isolar. Ao contrário, os estoicos acreditam que devemos agir com empatia e virtude, mas sem esperar nada em troca. Vivemos no mundo, não para sermos moldados por ele, mas para viver de acordo com nossa própria natureza. Não se trata de desconsiderar o que os outros pensam, mas de parar de permitir que isso determine o curso de nossas ações e decisões. Quando nos libertamos da necessidade de aprovação externa, nossa vida se torna muito mais leve. Não estamos mais presos ao medo de errar ou ao desejo de agradar a todos. Em vez disso, agimos porque acreditamos no que estamos fazendo, porque sabemos que é o melhor para nós. A paz interior não vem da aprovação de outras pessoas, mas da confiança que temos em nossas próprias escolhas e ações. Portanto, meu amigo, se você deseja encontrar verdadeira paz, pare de viver pelos olhos dos outros. Pare de se preocupar em ser o que os outros querem que você seja. Ao viver de acordo com sua verdade, você descobrirá uma paz profunda que não depende de validação externa, mas de uma conexão sincera com o que você realmente é. A verdadeira liberdade e tranquilidade só podem ser alcançadas quando paramos de buscar a aprovação dos outros e começamos a nos apoiar na nossa própria essência. A paz está dentro de você. Não procure mais do que isso. Seja fiel ao que você acredita. E ao fazer isso, você verá como a tranquilidade se espalha por todos os aspectos da sua vida. O caminho para a paz começa quando você decide viver por si mesmo, sem medo e sem a necessidade de agradar a todos. Então, da próxima vez que se sentir preso pelas expectativas dos outros, lembre-se, você tem a chave para a liberdade,
e ela está em viver conforme sua própria verdade. Lição 3. Treine sua mente para depender de você, não do mundo. Você já parou para refletir sobre o quanto sua mente é volúvel? Como ela pode ser facilmente influenciada pelas circunstâncias externas, pelos acontecimentos do dia a dia, pelas palavras dos outros? Às vezes parece que nossa mente é como uma folha ao vento, sendo levada para onde a maré a empurrar. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade está em treinar sua mente para não depender do mundo, mas de sua própria força interna? Vivemos em uma era em que tudo ao nosso redor parece buscar nossa atenção. As notícias, as redes sociais, as expectativas das pessoas. Cada acontecimento, cada comentário, cada pequena ação dos outros tem o poder de mexer com o nosso humor, com nossas decisões, com a nossa paz interior. Estamos constantemente em busca de validação externa, esperando que as circunstâncias ao nosso redor nos forneçam o que precisamos para sentir-nos bem, para sermos felizes. Mas como você deve ter percebido, essa busca nunca é satisfatória. A felicidade e a paz nunca são duradouras quando dependem do mundo externo. O que os estoicos nos ensinam é exatamente o contrário. Devemos aprender a treinar nossa mente para que ela dependa apenas de nós mesmos. A verdadeira força vem de dentro. Quando nossa mente não depende das circunstâncias externas para se manter equilibrada, somos livres. Somos capazes de enfrentar qualquer adversidade sem perder nossa paz, porque nossa paz não é determinada pelo que acontece ao nosso redor, mas por como escolhemos reagir a isso. Epicteto, em sua sabedoria, dizia que o segredo para a verdadeira liberdade e felicidade está em reconhecer que não podemos controlar o que acontece no mundo, mas podemos controlar nossa reação a tudo o que nos acontece. Se conseguimos dominar nossa mente, se conseguimos tomar controle dos nossos pensamentos e emoções, nada no mundo externo pode nos derrubar. A chave para a paz está em entender que somos os únicos responsáveis por nossa mente e nossas reações. Imagine a cena. Um dia normal, talvez algo não saia como planejado, alguém faça uma crítica ou um problema inesperado surja. A maioria das pessoas reagiria a isso com frustração, raiva ou tristeza. Mas o estoico, aquele que treinou sua mente, reage de forma diferente. Ele não permite que a situação o controle. Ele observa o evento, entende que ele faz parte da vida e escolhe não se deixar afetar por ele. A situação externa não tem poder sobre ele, porque sua mente é treinada para permanecer serena, independente do caos que possa estar acontecendo ao seu redor. E como você pode fazer isso? O primeiro passo é cultivar a autoconsciência. Comece a observar seus pensamentos e emoções. Quando algo acontecer, ao invés de reagir impulsivamente, respire e se pergunte: qual é a minha resposta a isso? Como estou interpretando essa situação? Esse simples momento de pausa já é o começo de treinar sua mente. Ao longo do tempo, ao perceber como você reage, você ganha o poder de escolher uma resposta mais equilibrada, mais racional e menos impulsiva. Outro passo essencial é a prática constante da autoaceitação. Muitos de nós buscamos aprovação ou validamos nossas ações com base no que os outros pensam. Mas ao cultivar uma mente que depende apenas de si mesma, começamos a entender que a verdadeira aceitação vem de dentro. Quando aprendemos a aceitar nossos próprios sentimentos, nossos próprios pensamentos, sem depender das opiniões dos outros, nossa mente se fortalece. A cada pequeno passo de aceitação, nos tornamos mais resilientes, mais centrados e menos suscetíveis às flutuações do mundo exterior. Então, ao invés de se perder nas expectativas alheias, nas críticas ou no que você não pode controlar, comece a treinar sua mente para confiar em si mesmo. Lembre-se, a liberdade mental começa quando você entende que não depende do mundo para se sentir bem. Sua mente é a sua maior aliada, e quando você a treina para buscar equilíbrio e paz dentro de si, ela se torna imbatível. O mundo pode mudar à sua volta, mas você será inabalável, pois saberá que, no fundo, a única pessoa que realmente precisa ser sua fonte de força e confiança é você mesmo. Portanto, comece hoje a treinar sua mente para não depender mais do mundo. Encare os desafios da vida com a confiança de que você é capaz de escolher como reagir, de encontrar equilíbrio mesmo nas tempestades. A verdadeira liberdade é interna, e ao cultivar uma mente independente, você descobrirá que a paz que tanto busca está sempre ao seu alcance.
Lição 4. Com um propósito, até a solidão ganha sentido. Já percebeu como a solidão pode se tornar um fardo quando não temos um propósito claro em nossas vidas? Aqueles momentos em que nos encontramos sozinhos podem parecer infinitos e pesados, como se o tempo estivesse passando sem direção, sem significado. Mas, e se te dissesse que a solidão, ao invés de nos desgastar, pode ser a força que nos impulsiona para um novo caminho quando a usamos com um propósito? Quando estamos sem um propósito, sem uma direção clara, a solidão se torna um espaço vazio, uma sensação de estar perdido, de não saber onde ir ou o que fazer com o silêncio que nos rodeia. A mente começa a se perder em pensamentos, ansiedades e incertezas. O tempo parece se arrastar, e a solidão, que antes poderia ser uma oportunidade de introspecção, se torna um peso difícil de carregar. Muitos de nós já passamos por esse tipo de solidão. Aquele tipo que consome nossa energia e nos faz questionar o sentido de tudo ao nosso redor. Mas os estoicos, com sua profunda sabedoria, nos oferecem uma visão diferente sobre como encarar esses momentos de solidão. Para eles, a chave não está em evitar a solidão, mas em encontrar direção dentro dela. Epicteto nos ensina que a solidão não é um estado que nos quebra, mas um campo que, quando cultivado com propósito, nos impulsiona a crescer. Quando sabemos para onde estamos indo, quando temos um objetivo claro, a solidão deixa de ser um vazio e se transforma em uma oportunidade de desenvolvimento. É como se a solidão fosse uma tela em branco. Se não sabemos o que queremos pintar, ficamos em frente a ela sem saber como dar o primeiro passo. Mas quando temos uma visão clara de nosso propósito, a solidão se torna o espaço onde podemos, finalmente, criar. Não é mais um fardo, mas um momento de dedicação ao que realmente importa para nós. A solidão, nesse contexto, é o ambiente perfeito para focar naquilo que buscamos construir. Nossos sonhos, nossos valores, nossa evolução pessoal. Mas como encontrar esse propósito? Como transformar a solidão em uma força propulsora? O primeiro passo é olhar para dentro. Ao invés de procurar no mundo o que você deve fazer ou o que os outros esperam de você, pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero alcançar? O que me move, o que me dá energia? O que me faz sentir que estou no caminho certo? O propósito não é algo que o mundo impõe, mas algo que nasce de dentro de nós. Uma chama que só pode ser acesa quando paramos de olhar para os outros e começamos a olhar para a nossa própria verdade. Quando você encontra um propósito claro, cada momento de solidão se torna uma chance de avançar em direção a ele. A solidão não será mais um tempo perdido, mas um espaço de trabalho e reflexão. Em vez de sentir o peso do silêncio, você sentirá a oportunidade de focar, de planejar, de agir. A solidão se torna uma aliada poderosa na sua jornada, um espaço onde você pode se conectar com seu verdadeiro eu, com seus valores e com as ações que precisa tomar para alcançar o que deseja. Epicteto, mais uma vez, nos ensina que nossa verdadeira força está em como usamos o tempo e o espaço ao nosso redor. O tempo que passamos sozinhos não precisa ser tempo perdido. Ele pode ser tempo de aprendizado, de autodescoberta e de crescimento. O silêncio, em vez de ser algo que nos consome, torna-se o terreno onde nossas melhores ideias e ações começam a florescer. E à medida que você se dedica a seu propósito, a solidão se torna cada vez mais uma fonte de energia, e não um peso a carregar. Se você se encontrar em momentos de solidão que parecem pesados e sem fim, lembre-se de que a chave para transformá-los está dentro de você. Encontre direção, encontre seu propósito e observe como a solidão se transforma. Ela deixa de ser um fardo e se torna a força que te impulsiona para o futuro que você deseja criar. O caminho para a paz e a realização está em usar a solidão como uma ferramenta para o autodesenvolvimento. E com um propósito claro, você nunca mais se sentirá perdido. Lição 5. Perdoar é deixar o peso para trás. Você já sentiu como se estivesse carregando um peso? Como se o passado, com suas dores e mágoas, estivesse te consumindo a cada dia? Talvez tenha sido uma traição, uma palavra cruel ou uma ação injusta. A sensação de que ao guardar essas feridas, você está mantendo algo vivo dentro de você. Algo que não te permite seguir em frente com paz. Mas e se eu te dissesse que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se desse peso, permitindo que você siga em frente? Muitas vezes associamos o perdão ao esquecimento, como se ao perdoar alguém,
precisássemos apagar da nossa memória o que a pessoa fez. No entanto, o perdão não significa amnésia. Ele não exige que apaguemos o que nos causou dor, mas que escolhemos não permitir que esse sofrimento continue a nos definir. Os estoicos entendiam que o verdadeiro perdão é a decisão de não deixar que as ações dos outros nos prejudiquem mais. Perdoar é soltar o peso que carregamos e que já não nos serve. Epicteto, com sua sabedoria, nos ensina que o perdão é um ato de liberdade. Ele nos lembra que, ao guardarmos mágoas e ressentimentos, estamos permitindo que o passado continue a controlar nossa mente e nossas emoções. Ao invés de avançarmos, nos vemos presos em um ciclo de dor, relembrando constantemente as ofensas que nos foram feitas. O perdão, então, é a chave para romper esse ciclo, pois ele nos permite deixar ir aquilo que não podemos mudar. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que aconteceu está certo ou justificando a dor que experimentamos. Estamos, sim, reconhecendo que a nossa paz de espírito é mais importante do que a necessidade de reviver as injustiças passadas. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, pois ele nos permite respirar mais leve e seguir em frente. Não é um favor aos outros, mas uma liberação interna que nos permite crescer e evoluir, sem o peso das mágoas passadas. Perdoar, então, não é um ato de fraqueza, como muitos acreditam. É um ato de coragem. Coragem para soltar aquilo que não nos serve mais. Coragem para deixar o passado no passado. E viver com um coração mais leve, pronto para abraçar o futuro com liberdade. Quando decidimos perdoar, estamos escolhendo não ser mais prisioneiros das feridas que nos causaram. Estamos nos libertando de algo que já não precisamos carregar. E ao fazer isso, nos tornamos mais fortes, mais plenos e mais preparados para enfrentar a vida com paz interior. Mas como podemos fazer isso na prática? O primeiro passo é reconhecer que o perdão não depende do outro. Não precisamos esperar que a pessoa que nos feriu se arrependa ou nos peça desculpas para perdoá-la. O perdão começa dentro de nós. Ele é uma escolha consciente de não deixar que a dor do passado continue a governar o presente. Quando você começa a liberar a raiva, a tristeza ou o rancor, você dá espaço para a cura. O simples ato de liberar esses sentimentos e escolhas internas pode transformar a maneira como você se sente e vive. Epicteto nos ensina que, ao cultivar a serenidade interior, o perdão se torna um reflexo da nossa capacidade de controlar nossas próprias emoções. O perdão não significa que precisamos esquecer ou aceitar a dor que fomos causados, mas sim que escolhemos não deixar que essa dor nos controle. Ao perdoar, criamos espaço para novas possibilidades, para a cura, para o crescimento. Se você está carregando mágoas ou ressentimentos, saiba que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de grande força. Ele não apaga o que aconteceu, mas te liberta para viver sem o peso de um passado que já não serve mais. Lembre-se, perdoar é um ato de amor próprio. Você não precisa carregar as pedras que outros jogaram em seu caminho. Ao perdoar, você se liberta, e ao se libertar, você se torna mais leve, mais livre, mais pronto para seguir em frente. Lição 6. A felicidade está no agora. Você já percebeu como muitas vezes nossa mente viaja entre o passado e o futuro, deixando o momento presente escapar, sem que tenhamos realmente vivido? Estamos sempre ansiosos pelo que virá, ou nos martelando pelas escolhas que fizemos. A ansiedade pelo futuro e o arrependimento pelo passado são como correntes invisíveis que nos impedem de experimentar a verdadeira alegria. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira felicidade não está no que vem amanhã, ou no que ficou para trás, mas no aqui e agora? A filosofia estoica é clara sobre isso. O momento presente é tudo o que temos. O passado é uma memória que não podemos mudar, e o futuro é um campo desconhecido que ainda não foi escrito. No entanto, o agora, esse momento que você está vivenciando agora, é onde reside todo o poder. Quando paramos de nos perder em devaneios sobre o que já passou ou o que pode acontecer, começamos a perceber que a verdadeira alegria está em estar plenamente presentes. Epicteto, com sua sabedoria profunda, nos ensina que a felicidade não vem de circunstâncias externas, mas da nossa atitude em relação ao que está diante de nós. Quando vivemos com a mente focada no presente, sem a distração constante do que foi ou do que virá, encontramos paz. E é nessa paz que a verdadeira alegria floresce. Parece simples, mas muitas vezes é difícil. Estamos condicionados a olhar para o futuro, a planejar, a sonhar.
O futuro nos oferece a promessa de algo melhor, e o passado, embora tenha ido embora, continua nos assombrando com as suas lições e erros. Mas quando estamos focados em um desses dois tempos, estamos perdendo o que está acontecendo agora. A vida, com todos os seus detalhes e belezas, acontece no presente. E se estamos ausentes, não podemos experimentar a plenitude que ela oferece. Imagine uma tarde de sol, um café quente, uma conversa tranquila com um amigo. Se você está preocupado com o que acontecerá mais tarde ou remoendo algo que aconteceu ontem, você está, de alguma forma, ignorando a riqueza desse momento. Mas quando você realmente se entrega ao presente, cada segundo se torna significativo. A verdadeira alegria está no simples fato de viver, de respirar, de perceber o que está ao seu redor, sem pressa, sem pressão. Os estoicos nos ensinam que não devemos esperar por algo grande ou extraordinário para encontrar felicidade. Ao contrário, a verdadeira satisfação vem ao apreciar os pequenos momentos, aqueles que muitas vezes passam despercebidos. O prazer de um sorriso, o som da chuva caindo, o aroma de uma refeição feita com carinho, todos esses momentos podem ser fontes de alegria, se soubermos estar totalmente presentes para eles. Além disso, o presente é onde temos o poder de agir. O futuro é incerto e muitas vezes fora do nosso controle. O passado, por sua vez, já está escrito e não pode ser alterado. No entanto, o agora, o momento presente, é onde podemos tomar decisões, mudar nossa atitude e escolher a forma como reagimos. É nesse espaço que o poder de transformação reside. E é quando agimos com intenção, no presente, que conseguimos alinhar nossa vida com nossos valores e objetivos, criando uma base sólida para a felicidade. E como podemos então começar a habitar o presente de forma mais plena? O primeiro passo é a prática da atenção plena. Estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, sem pressa, sem julgamento. Observe cada detalhe, cada som, cada sensação. A cada respiração, a cada passo, lembre-se de que o agora é tudo o que você tem. Em vez de se perder em preocupações sobre o que virá, ou arrependimentos sobre o que passou, simplesmente respire e sinta. O momento presente é onde a vida está acontecendo, e é nele que a verdadeira alegria pode ser encontrada. Portanto, meu amigo, não permita que o passado ou o futuro roubem a sua paz e felicidade. O presente é o seu único ponto de poder, e nele está a verdadeira alegria. Ao viver o agora com plena consciência e gratidão, você abre espaço para uma vida mais rica e satisfatória. Então, da próxima vez que se pegar preso nas preocupações do amanhã ou na culpa de ontem, lembre-se, a verdadeira felicidade está aqui, agora, neste momento. Deixe-se levar por ele e experimente a alegria simples de viver. Lição 7. Escolha relações que te nutrem, não com quem só ocupa tempo. Você já se pegou rodeado de pessoas e ainda assim se sentindo sozinho? Já passou tempo com amigos ou familiares e ao final teve a sensação de que, apesar da companhia, algo estava faltando? Em um mundo que preza pela quantidade, pela conexão instantânea e pela interação constante, muitas vezes nos vemos cercados por relações que não nos alimentam, mas que apenas ocupam espaço. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza está em cultivar vínculos que realmente nutrem a nossa alma e não apenas preenchem o vazio momentâneo? Vivemos em um cenário onde estamos constantemente conectados, seja por mensagens, redes sociais ou encontros casuais. No entanto, mesmo com toda essa interação, muitas relações acabam sendo superficiais. Elas não têm a profundidade necessária para realmente nos transformar ou nos fortalecer. Às vezes, nos cercamos de pessoas por conveniência, pela falta de tempo ou pela pressão social, sem refletir sobre a qualidade do que essas conexões realmente agregam à nossa vida. Não é sobre a quantidade de relações que temos, mas sim sobre o impacto genuíno que elas têm em nosso bem-estar e crescimento. Os estoicos compreendiam que a verdadeira felicidade e paz interior não vem de ter muitas pessoas ao redor, mas de ter aqueles que realmente agregam valor à nossa jornada. Como Epicteto sabiamente ensinava, é fundamental escolher com cuidado as pessoas com quem nos associamos. Ao invés de simplesmente manter relações por conveniência ou medo da solidão, devemos buscar vínculos que nos ajudem a crescer, a refletir e a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. O que os estoicos propunham era um círculo de amizades e relações baseadas na virtude, no respeito mútuo
e no apoio verdadeiro. São essas as relações que nos ajudam a enxergar a vida de uma forma mais clara e profunda. Ao cultivar vínculos genuínos, estamos cercando nossa vida de pessoas que, ao invés de apenas preencherem espaços, nos desafiam a ser melhores, a refletir sobre nossas ações e a viver com mais propósito. E por que é tão importante escolher bem nossas conexões? Porque, como seres sociais, estamos profundamente influenciados pela energia e atitudes das pessoas ao nosso redor. Relacionamentos tóxicos, relações superficiais ou amizades que não nos agregam podem nos drenar emocionalmente, fazendo com que percamos o foco no que realmente importa. Em contrapartida, vínculos verdadeiros e nutridores nos impulsionam, nos inspiram e nos ajudam a enxergar o melhor em nós mesmos. Os estoicos não defendiam o isolamento completo, mas sim a prática da discernimento em nossas relações. Eles nos ensinavam a valorizar a qualidade sobre a quantidade. Não importa quantas pessoas estão à sua volta, mas o quanto essas pessoas realmente contribuem para o seu crescimento e bem-estar. Você já parou para refletir sobre a natureza dos seus vínculos? Eles te apoiam em seus objetivos, em sua evolução pessoal? Ou, muitas vezes, são relações que, no fundo, te mantêm onde você está, sem te desafiar ou incentivar? Cultivar relações que te nutrem é uma forma de amor próprio. Quando você escolhe cercar-se de pessoas que realmente te inspiram e te fazem crescer, você está tomando uma decisão consciente de que merece qualidade, e não apenas quantidade. Você está dizendo ao mundo e a si mesmo que não vai se contentar com relações que te ocupam, mas com aquelas que te enriquecem, que te ajudam a refletir, a aprender e a evoluir. Não tenha medo de selecionar cuidadosamente os vínculos que você mantém. Não se prenda a relações apenas por medo da solidão ou por conveniência. Escolha estar com quem realmente te eleva, te desafia e te incentiva a viver uma vida de mais profundidade. Porque, no final das contas, são essas relações que irão te nutrir, te fortalecer e te guiar para o verdadeiro crescimento. Cerque-se de quem te faz bem, de quem compartilha dos seus valores e te ajuda a caminhar na direção do seu melhor eu. Isso sim é o que realmente importa. Lição 8. A resposta chega quando você para de forçar. Você já sentiu que, por mais que tente, as coisas simplesmente não fluem? Aquele esforço constante, a sensação de estar empurrando uma montanha, e ainda assim, o resultado parece distante, como se tudo estivesse fora de seu controle. A mente fica agitada, as emoções se tornam intensas, e no fim, a clareza que você tanto busca parece cada vez mais longe. Mas e se a verdadeira clareza não viesse de mais esforço, mas de um simples ato de soltar? E se, ao parar de forçar as coisas, você finalmente encontrasse a direção que tanto procura? Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a lutar, a perseguir, a alcançar. A ideia de que devemos estar sempre em movimento, sempre em ação, pode criar uma pressão imensa. Queremos resultados rápidos, queremos ver as coisas acontecendo, e muitas vezes tentamos controlar todos os aspectos da nossa vida. No entanto, os estoicos nos ensinam que muitas vezes o esforço excessivo é o maior obstáculo para alcançar a clareza e a paz interior. Quanto mais tentamos controlar e forçar, mais nos afastamos do que realmente importa. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que a verdadeira força não está em lutar contra as marés da vida, mas em aprender a surfar nelas. Quando nos entregamos ao fluxo da vida, quando paramos de forçar os resultados, começamos a ver as coisas com mais clareza. Em vez de agir impulsivamente ou com pressa, podemos observar a situação de forma mais tranquila, tomando decisões com base no que realmente importa, e não em nossas ansiedades ou pressões internas. A clareza aparece justamente quando desaceleramos, quando damos um passo atrás e permitimos que as coisas se desenrolem de maneira mais natural. Quando estamos constantemente tentando forçar algo, seja uma relação, um projeto ou uma mudança pessoal, estamos frequentemente cegos para o que realmente precisa ser feito. Estamos tão focados no controle, no que queremos que aconteça, que perdemos a visão do que está realmente ao nosso alcance. E ao fazer isso, nos distanciamos da clareza que poderia surgir de uma ação mais tranquila, mais ponderada. É fascinante como, às vezes, quando paramos de tentar tanto, as respostas começam a surgir por conta própria. A mente, então, começa a se acalmar e a ver as situações sob uma nova perspectiva.
Isso não significa que devemos nos tornar passivos ou esperar que as coisas aconteçam sem ação, mas que devemos aprender a agir com serenidade, sem o peso do controle excessivo. O esforço não precisa ser uma luta constante. Ele pode ser um movimento natural, fluido, que nasce da clareza e da compreensão profunda do que é realmente importante. Os estoicos acreditavam que a paz interior e a sabedoria surgem quando paramos de tentar controlar o incontrolável e começamos a aceitar o que é. Eles nos ensinam que, ao abraçar o presente e não forçar resultados, somos capazes de tomar decisões mais acertadas, mais equilibradas e mais alinhadas com nossos valores. Quando deixamos de lutar contra o que não podemos mudar e aceitamos as coisas como são, a mente se libera da agitação e encontra o espaço para agir com mais clareza. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? A primeira coisa é aprender a observar mais e a agir menos impulsivamente. Quando você se encontra em uma situação desafiadora, ao invés de tentar resolver tudo imediatamente, pare um momento. Respire. Reflita sobre o que realmente está ao seu alcance e o que você pode controlar. Ao fazer isso, você cria um espaço para que a clareza surja, sem a pressão do esforço excessivo. Lembre-se, nem sempre é preciso lutar com tudo o que você tem para alcançar o que deseja. Às vezes, a verdadeira vitória vem quando você permite que as coisas aconteçam no seu próprio tempo e no seu próprio ritmo. Portanto, meu amigo, a clareza está ao seu alcance. Não a procure através da força, mas ao permitir que ela surja naturalmente. Pare de forçar, pare de lutar contra as marés e observe como o mundo começa a se revelar de forma mais clara. Quando você aprende a agir com calma e aceitação, a clareza se torna um reflexo de sua paz interior. E é nesse espaço tranquilo que você encontrará a verdadeira direção para a sua vida. Lição 9. É no silêncio que você descobre o que precisa curar. Você já se sentiu perdido em sua própria solidão, com pensamentos e sentimentos tão intensos, como se não houvesse onde se esconder de si mesmo? Aqueles momentos de silêncio podem ser aterradores, não é? Às vezes, evitamos a solidão como se ela fosse um monstro à espreita, algo que devemos fugir a todo custo. No entanto, e se a solidão não fosse algo a ser temido, mas sim um reflexo das partes de nós mesmos que precisam de cura? O que seria de nós se, ao invés de correr dela, decidíssemos enfrentar a solidão e perceber o que ela tem a nos ensinar sobre o que ainda não está em paz dentro de nós? Os estoicos nos mostram que é na solidão, longe das distrações e das vozes externas, que somos confrontados com nossas emoções mais profundas e nossas feridas não curadas. Quando estamos rodeados de pessoas ou ocupados com o cotidiano, podemos facilmente esquecer de olhar para dentro. Mas quando a solidão entra em cena, ela não deixa nada oculto. Ela traz à tona tudo o que ainda não foi curado. Os medos, as inseguranças, as feridas do passado que ainda deixam suas marcas. Em vez de nos permitirmos fugir desses sentimentos, os estoicos nos convidam a usá-los como um ponto de partida para nossa cura interior. A solidão tem o poder de nos mostrar quem realmente somos, sem as máscaras que costumamos usar para nos encaixar nas expectativas do mundo. Quando estamos sozinhos, não há mais onde nos esconder. Somos forçados a encarar nossas vulnerabilidades, a ouvir nossas dores e a lidar com nossos próprios pensamentos. Em muitos momentos, essas experiências podem ser desconfortáveis. Mas em vez de ver a solidão como uma punição, podemos enxergá-la como uma oportunidade de crescimento. Ao olhar para dentro e reconhecer o que ainda precisa de cura, começamos a dar os primeiros passos para a nossa transformação. Epicteto, em sua sabedoria, nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a lidar com nossas emoções e a aceitá-las como parte de nossa jornada. Quando a solidão nos revela nossas feridas, ela nos dá a chance de trabalhar nelas, de enfrentá-las e de aprender com elas. Não é o sofrimento em si que nos define, mas a maneira como escolhemos enfrentá-lo. A cura não acontece quando ignoramos o que nos dói, mas quando aceitamos que essas feridas fazem parte de quem somos e que, ao enfrentá-las, podemos nos tornar mais fortes e mais inteiros. Em vez de temer a solidão, podemos aprender a usá-la como um espaço de reflexão e autoconhecimento. Quando estamos sozinhos, podemos observar sem pressa o que está acontecendo dentro de nós, sem julgamentos,
apenas com aceitação. Esse processo de aceitação é fundamental para a cura. É no silêncio da solidão que encontramos a clareza para reconhecer as partes de nós mesmos que ainda precisam de atenção. E é com paciência e compaixão que podemos começar a curar essas feridas. Mas como exatamente podemos fazer isso na prática? Primeiro, ao enfrentar a solidão, respire fundo e observe sem pressa. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Quais emoções estão surgindo? Em vez de lutar contra elas, permita-se senti-las. O simples ato de reconhecer o que está dentro de você já é um passo importante para a cura. Em seguida, tome a decisão de agir com gentileza consigo mesmo, buscando maneiras de tratar essas feridas com cuidado e amor. Pode ser através da reflexão, da escrita, da meditação, ou até mesmo da conversa com alguém de confiança. O importante é não evitar o que precisa ser curado, mas lidar com isso de forma consciente e compassiva. Se a solidão surgir em sua vida, não a tema. Ela não é um sinal de fraqueza ou de perda, mas uma oportunidade de olhar para dentro e reconhecer as partes de si mesmo que precisam de cura. Ao invés de fugir do silêncio, use-o para se conhecer mais profundamente. A solidão é a chave para a transformação, pois é nela que podemos encontrar as respostas que estamos buscando. E mais importante, a força para curar o que ainda precisa ser curado. Lição 10. Estar sozinho acalma a mente e o corpo. Você já percebeu como o simples fato de estar sozinho, sem pressa, sem ruídos externos, pode trazer uma sensação de alívio? A mente sobrecarregada de tarefas, preocupações e estímulos incessantes encontra descanso quando é dada a oportunidade de se aquietar. Em um mundo que nos bombardeia com informações, expectativas e pressões, a solidão se torna um refúgio silencioso, onde a verdadeira paz pode florescer. Mas, e se você realmente se permitisse estar só, sem medo ou ansiedade, e usasse esse tempo para acalmar o corpo e a mente? Estar sozinho não significa necessariamente se sentir solitário. A solidão, quando bem vivida, pode ser um espaço para o descanso profundo e a reconexão com nós mesmos. O ritmo acelerado da vida moderna, com suas demandas constantes, nos faz esquecer de parar e simplesmente existir no momento presente. Vivemos tentando cumprir prazos, agradar aos outros, estar sempre ocupados. E nessa correria, esquecemos que a verdadeira tranquilidade está no silêncio da solidão, onde não há pressões externas nos dizendo o que fazer ou como sentir. Epicteto nos ensina que, muitas vezes, o maior inimigo da paz interior não são os acontecimentos externos, mas a agitação mental que criamos ao tentar controlar tudo ao nosso redor. Quando estamos rodeados de barulho e distrações, nossa mente se vê em constante movimento, incapaz de encontrar repouso. Estar sozinho, sem pressa ou agenda, oferece o espaço necessário para desacelerar, para desintoxicar a mente e o corpo de tudo o que o sobrecarrega. É quando a solidão se torna um convite para a serenidade que a verdadeira paz começa a florescer. Ao permitir-se estar só, você cria um espaço onde pode parar e observar seus pensamentos, sem julgamento. Você se dá o direito de simplesmente ser, sem a necessidade de fazer, agradar ou realizar algo. A mente, então, começa a encontrar sua própria calma, sem as interrupções constantes de preocupações, expectativas e pressões. Esse descanso mental traz consigo um efeito profundo no corpo também. Quando nossa mente se acalma, o corpo também se relaxa. A tensão diminui, o estresse se dissipa e a energia vital pode fluir livremente. A solidão, portanto, não é um espaço de vazio, mas de plenitude. É um espaço onde podemos nos reconectar com o nosso ser mais profundo, onde podemos ouvir nossas necessidades, nossos sentimentos e nossos desejos. Em vez de fugir da solidão por medo do desconforto, os estoicos nos convidam a enfrentá-la com coragem e tranquilidade. Pois é nesse espaço de silêncio que podemos encontrar o equilíbrio que tanto procuramos nas distrações externas. É importante lembrar que estar sozinho não é sinônimo de solidão angustiante, mas de um tempo de cuidado consigo mesmo. Ao invés de ver o silêncio como um vazio, veja-o como um presente, uma chance de se regenerar, de deixar de lado as pressões externas e encontrar o que realmente importa. Quando você aprende a estar em paz consigo mesmo, a solidão se transforma em uma poderosa ferramenta de autocuidado e renovação. Não tema a solidão.
Encontre nela a oportunidade de desacelerar e de se reconectar com sua essência. Use esse tempo para acalmar sua mente, para ouvir seu corpo e para perceber o quanto você já carrega dentro de si. A solidão pode ser um verdadeiro bálsamo, um momento de cura e descanso, e é nela que encontramos a força para seguir com mais clareza, mais leveza e mais paz interior. Lição 11. Não se justifique para quem não te valoriza. Você já se pegou tentando explicar suas ações, seus sentimentos ou suas escolhas para alguém que nunca te compreendeu realmente? Já se viu em uma situação onde, mesmo depois de tentar se justificar, sentiu que nada que dissesse faria diferença? Essa necessidade de justificar-se constantemente para os outros pode consumir nossa energia e desviar nossa atenção do que realmente importa. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está em parar de buscar validação daqueles que não nos valorizam? Muitas vezes, nos sentimos compelidos a explicar nossas decisões, nossas escolhas de vida, ou até mesmo nossas emoções. O desejo de ser entendido e aceito é natural, mas há um ponto em que essa busca se torna prejudicial. Quando nos esforçamos demais para nos justificar para pessoas que não reconhecem nosso valor, estamos nos negando o direito de viver autenticamente. Estamos permitindo que a opinião alheia dite nosso comportamento, nossas escolhas e, muitas vezes, nossa paz interior. Epicteto, em sua sabedoria, nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando paramos de buscar a aprovação dos outros. Ele nos lembra que nossa energia deve ser direcionada para aquilo que realmente importa, viver de acordo com nossos próprios valores e princípios. Se alguém não nos valoriza, se alguém não é capaz de reconhecer quem realmente somos, por que desperdiçar nossa energia tentando convencê-los? A verdadeira força está em ser fiel a si mesmo, sem precisar explicar ou justificar-se para quem não está disposto a ver nossa verdade. Quando paramos de nos justificar, começamos a viver com mais autenticidade e coragem. Não estamos mais presos às expectativas dos outros, mas sim alinhados com nossos próprios desejos e crenças. Isso não significa ser insensível ou egoísta, mas sim agir com clareza sobre quem somos e o que realmente valorizamos. O mundo está cheio de opiniões e julgamentos, mas o mais importante é que, no final das contas, somos nós mesmos que devemos nos sentir bem com nossas escolhas. Os estoicos nos ensinam que devemos ser imparciais quando se trata de lidar com os outros. Devemos agir com integridade, respeitando nossos próprios valores, e não esperar que os outros compreendam ou aprovem nossas decisões. Se alguém não é capaz de ver nossa autenticidade, se não reconhece nossa verdadeira essência, então não há razão para continuar buscando sua validação. Quando você para de se justificar para os outros, começa a se libertar das amarras da aprovação externa. Você deixa de ser refém das opiniões alheias e se torna o mestre de sua própria vida. Isso não significa que devemos ser arrogantes ou desconsiderar os sentimentos dos outros, mas sim que não devemos permitir que os outros determinem quem somos ou como devemos viver. Se você está se esforçando para ser compreendido por alguém que não te valoriza, pare. Sua energia é preciosa e deve ser investida em você mesmo, em seu próprio crescimento e em pessoas que reconhecem seu valor. Você não precisa de justificativas para ser quem é. Viva de acordo com seus próprios princípios, sem medo de ser autêntico, sem medo de se mostrar verdadeiro. O mais importante é que você se reconheça e se valorize, e isso é o que realmente fará a diferença. Lição 12. Solte o que você não pode controlar. Você já se sentiu sobrecarregado com coisas que não pode controlar? Já percebeu como, muitas vezes, gastamos uma quantidade imensa de energia tentando mudar ou controlar situações, pessoas ou resultados que estão completamente fora do nosso alcance? Em um mundo onde as pressões externas parecem constantemente nos dizer o que fazer, o que pensar e como reagir, pode ser difícil lembrar de onde realmente devemos focar nossa energia. Mas e se, ao invés de tentar controlar tudo ao nosso redor, você se permitisse soltar o que não pode mudar e se concentrasse apenas no que realmente está ao seu alcance? A filosofia estoica, representada por pensadores como Epicteto, nos ensina que a chave para a paz interior é entender a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. O mundo é cheio de incertezas, e muitas vezes nos vemos envolvidos em situações que simplesmente não estão sob nosso controle. A reação das pessoas,
As circunstâncias externas e até os eventos do futuro são, em grande parte, incontroláveis. E, no entanto, passamos tanto tempo tentando manipular essas variáveis que esquecemos o que realmente importa: a nossa própria reação, os nossos próprios pensamentos e ações. Epicteto ensina que, ao focarmos nossa atenção e energia apenas naquilo que podemos controlar, nossas atitudes, nossas escolhas e nossa visão do mundo, liberamos a carga mental e emocional de tentar mudar o que não está ao nosso alcance. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais nos afastamos da paz. Quando decidimos soltar o que não podemos mudar, encontramos a liberdade para viver com mais serenidade e clareza. Por exemplo, você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar como reage a ele. Você não pode controlar os eventos inesperados da vida, mas pode escolher como enfrentá-los. Ao parar de lutar contra o que não tem poder para mudar, você cria um espaço de calma e aceitação. A verdadeira força não está em controlar as circunstâncias, mas em controlar a sua reação a elas. Soltar o que está fora do seu controle não significa resignação ou passividade. Não é um convite para se tornar insensível ou indiferente, mas sim uma prática de discernimento. Significa agir de forma consciente sobre o que é possível de ser feito e aceitar com sabedoria o que não podemos alterar. Quando aceitamos a incerteza da vida, ela deixa de ser uma fonte de medo e angústia e se torna uma oportunidade de crescimento. A serenidade nasce quando fazemos as pazes com as coisas que não podemos mudar e focamos no que realmente importa: nossa capacidade de responder com equilíbrio e sabedoria. É um processo, claro. Não é fácil largar o controle. Muitas vezes a ansiedade nos empurra a tentar arranjar tudo à nossa maneira. Mas o que acontece quando finalmente nos permitimos deixar ir? Quando soltamos em vez de nos agarrar, o mundo parece se tornar mais leve. Nossa mente se libera das preocupações constantes e nossa energia se volta para o que realmente podemos fazer: viver com autenticidade, reagir com sabedoria e ser presentes em nossa própria jornada. Ao enfrentar situações que estão além do seu controle, lembre-se: o maior poder está em escolher como você reage. Solte o que não pode ser mudado. Liberte-se da preocupação e da frustração que vem de tentar controlar o incontrolável. Focar no que você pode controlar traz um alívio profundo e abre o caminho para uma vida mais tranquila e equilibrada. Ao fazer isso, você encontra a verdadeira liberdade. Lição 13. Perdoar te liberta, lembrar te fortalece. Você já passou por uma situação em que o perdão parecia quase impossível, mas ao dar esse passo se sentiu mais leve, mais em paz? Às vezes, a dor que alguém nos causou parece insuportável, e o pensamento de perdoar parece uma fraqueza, uma rendição àquilo que nos feriu. Mas, e se o perdão não fosse uma forma de deixar o outro livre, mas sim uma maneira de libertar a nós mesmos da carga emocional que carregamos? Perdoar não significa esquecer ou minimizar a dor, mas sim transformar essa dor em algo que não mais nos controle. O perdão é, na verdade, uma chave para a cura. Epicteto nos ensina que perdoar é um ato de libertação. Quando mantemos ressentimentos, quando continuamos alimentando a raiva ou o rancor, é como se estivéssemos mantendo a ferida aberta. Não importa quanto tempo tenha passado, se ainda estamos carregando essas emoções negativas, estamos mantendo o sofrimento em nossa vida. Ao perdoar, não estamos dizendo que a ação que nos causou dor foi certa ou justificável. O perdão não apaga a injustiça, mas nos dá o poder de não permitir que ela continue a nos ferir. Ele é um ato de autocuidado, de proteção contra a angústia emocional que o rancor pode nos causar. Mas, por outro lado, lembrar o que nos aconteceu é um mecanismo de proteção. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, pois o esquecimento pode nos colocar em risco de sermos feridos novamente. Lembrar do que nos aconteceu nos ajuda a entender nossas próprias emoções, a reconhecer padrões e a estabelecer limites saudáveis para nossas vidas. Quando lembramos, mas não deixamos que o ressentimento controle nossa mente e nossos sentimentos, somos mais capazes de agir com sabedoria nas situações futuras. Lembrar nos protege de repetir os mesmos erros, sem nos aprisionar no passado. A verdadeira sabedoria está em encontrar um equilíbrio entre perdoar e lembrar. Ao perdoar, você libera o peso da raiva, mas ao lembrar, você mantém a vigilância necessária para não se deixar prejudicar novamente. O perdão é um ato de amor próprio.
pois nos livramos de uma carga emocional que não precisamos mais carregar. Lembrar, por sua vez, é um ato de proteção, pois nos ajuda a aprender com o que aconteceu e a evitar que os mesmos danos se repitam. O perdão não é fácil. Exige coragem para enfrentar a dor, para lidar com o que fomos obrigados a suportar. Mas ao escolher perdoar, estamos escolhendo a cura. Estamos escolhendo deixar o passado onde ele pertence, sem permitir que ele continue a moldar nosso presente ou nosso futuro. Ao lembrar, nos tornamos mais conscientes de quem somos, do que precisamos e do que não devemos tolerar. Se você está carregando o peso de uma dor não perdoada, saiba que perdoar não é um ato de fraqueza, mas de grande força. Perdoar é escolher se libertar do controle que a dor tem sobre você. E lembre-se, lembrar não significa viver preso ao passado, mas usar essa lembrança como uma proteção, para que você não seja novamente vítima da mesma ferida. O perdão cura, a lembrança protege. E ao encontrar o equilíbrio entre ambos, você se torna mais livre, mais forte e mais em paz consigo mesmo. Lição 14. Quando tudo treme, é hora de olhar para dentro. Já passou por um momento em que tudo parecia estar desmoronando ao seu redor? Aquele sentimento de que nada está funcionando, de que o mundo parece conspirar contra você e a pressão de manter tudo em ordem parece insuportável? Quando enfrentamos desafios e dificuldades, é fácil cair na tentação de olhar para fora e culpar as circunstâncias. Mas e se, ao invés de se desesperar, ou se agarrar desesperadamente às velhas ideias e estratégias, você usasse esse momento de crise como uma oportunidade de reavaliar sua perspectiva? O que aconteceria se, ao invés de se afundar na frustração, você se permitisse um espaço para refletir e crescer? A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira sabedoria vem não apenas de nossas vitórias, mas principalmente de nossas adversidades. Quando as coisas parecem desmoronar, esse é o momento perfeito para reavaliar nossas crenças, nossos planos e nossas ideias. Às vezes, o que consideramos sólido e imutável se desfaz, e isso pode ser uma oportunidade de transformação. Em vez de lutar contra o que não pode ser controlado, podemos usar a adversidade para questionar o que realmente importa e o que está alinhado com nossos princípios mais profundos. Epicteto nos lembra que os obstáculos e as dificuldades fazem parte da vida. O que realmente importa é como reagimos a eles. Quando tudo parece desmoronar, em vez de entrar em pânico ou se desesperar, é o momento de olhar para dentro e perguntar: o que posso aprender com isso? O que minhas crenças e valores realmente significam diante dessa situação? Reavaliar nossas ideias nos dá a oportunidade de nos reconectar com o que é fundamental, de revisar nossas estratégias e de ajustar nossos passos para seguir em frente com mais clareza e propósito. Esse processo de reavaliação é essencial para o crescimento pessoal. Quando tudo ao seu redor parece estar em caos, é um convite para questionar as certezas que temos. Às vezes, nos apegamos a ideias antigas ou a formas de fazer as coisas simplesmente porque sempre fizemos assim. Mas quando a vida nos desafia, somos chamados a revisar esses conceitos e descobrir novas maneiras de agir, novas formas de pensar. A crise, então, deixa de ser um obstáculo e se torna um campo de aprendizado. Reavaliar nossas ideias não significa abandonar nossos valores ou desistir diante das dificuldades. Significa ter a coragem de questionar se estamos no caminho certo, se as ideias que nos guiavam até aquele momento ainda fazem sentido diante da situação em que nos encontramos. Essa revisão pode nos ajudar a redefinir o que é realmente importante e como podemos avançar com mais propósito. Quando tudo parecer desmoronar, em vez de resistir ao que está acontecendo, use esse momento para reavaliar suas ideias e crenças. Pergunte a si mesmo: o que essa situação está me ensinando? O que eu posso mudar ou ajustar para continuar em frente de uma maneira mais sábia e mais alinhada com meus valores? A adversidade é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de desafio. Ao reavaliar nossas ideias, podemos encontrar uma nova força e uma nova direção, mais sábias e mais preparadas para o que está por vir. Lição 15. Valorize aquilo que você já tem. Epicteto dizia: a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que conseguimos apreciar e valorizar em silêncio. Você já se pegou tão focado em aquilo que não tem, que se esqueceu de perceber o que já possui?
Em uma sociedade que preza pelo novo, pelo maior, pelo mais brilhante, muitas vezes nos vemos perdendo a capacidade de valorizar aquilo que já está ao nosso alcance. Estamos sempre em busca de algo mais sucesso, mais bens, mais reconhecimento. Mas, e se a verdadeira felicidade não estivesse na busca incessante por mais, mas na apreciação silenciosa do que já temos, do que já conquistamos? Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina que a verdadeira riqueza não vem da acumulação de posses ou da busca constante por validação externa. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade e paz vem da capacidade de valorizar o que já temos, sem nos deixar consumir pelo desejo constante de mais. Ao valorizar o que temos em silêncio, sem alarde, sem pressa, conseguimos experimentar uma satisfação mais profunda e duradoura. A prática da gratidão silenciosa é uma forma de reconhecer o que temos sem a necessidade de ostentação. Muitas vezes, ficamos tão focados nas coisas que desejamos ou que ainda não alcançamos, que deixamos de perceber as bênçãos que já estão diante de nós. A saúde, as relações, os pequenos momentos de paz e serenidade, todos esses são tesouros que podemos valorizar em silêncio, sem precisar de aplausos ou reconhecimento de outros. Quando você valoriza em silêncio, você não está buscando aprovação externa. Não precisa que os outros vejam ou validem o que você possui. A verdadeira paz vem quando conseguimos encontrar satisfação no presente, no simples fato de ser. Ao invés de se concentrar no que falta, ao valorizar o que já tem, você começa a perceber que a abundância está presente em sua vida, no momento atual. Não é uma abundância material, mas uma abundância de gratidão, de contentamento e de conexão com o que realmente importa. Este exercício de valorizar em silêncio pode ser feito todos os dias. Ao acordar, ao olhar para a sua vida, ao interagir com as pessoas ao seu redor, tente se perguntar: o que eu já tenho que posso agradecer? A saúde do corpo, a companhia dos amigos, a liberdade de tomar decisões, o simples fato de estar vivo. Tudo isso é um presente, um tesouro que muitas vezes negligenciamos. Quando tomamos um momento para silenciar o desejo de mais e começamos a realmente ver e apreciar o que já está à nossa volta, a vida ganha um novo significado. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, mas presença plena. É a capacidade de estar em harmonia com o que temos, de aceitar e apreciar o momento presente sem a ansiedade do futuro ou a frustração com o passado. Valorizar em silêncio é um convite para desacelerar, para se reconectar com o simples e o essencial. E ao fazer isso, você encontra uma paz profunda, uma alegria que não depende de nada externo, mas nasce de dentro de você. Portanto, meu amigo, ao invés de se deixar consumir pelo desejo constante de mais, faça uma pausa. Olhe ao redor, aprecie o que você já tem e valorize em silêncio. O verdadeiro tesouro está em reconhecer a abundância que já existe em sua vida. Ao praticar a gratidão silenciosa, você descobre que a felicidade não está no que ainda falta, mas no que você já carrega. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!